Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui à nossa disciplina do Laboratório de Práticas Jurídicas, vamos elaborar hoje uma peça e tecer os comentários indispensáveis e importantes da peça de ação de inventário. Tá? Portanto, uma ação muito aí utilizada, sobretudo para aquelas pessoas que são possíveis herdeiras de alguém que tem um patrimônio a ser aí transferido no momento da sua morte, tá? Bom, dito isso, pessoal, a ação de inventário é uma ação do direito de família, mas propriamente dito, ação essa que requer algumas cautelas, alguns cuidados especiais. A gente vai ver que tem algumas diferenças se essa ação for um inventário litigioso ou se for um inventário consensual. A gente vai ver as peculiaridades, a gente vai ver também a possibilidade de propor aí um inventário em cartório, portanto, extrajudicialmente. Então, tem algumas peculiaridades importantes que vamos tecer aí esses comentários durante essa abordagem de hoje, tá? Meu nome é Matheus Vídero, para quem não me conhece ainda, teria o maior prazer aí em conversar com vocês, através, inclusive, de redes sociais, se porventura ficar alguma dúvida em relação a essa peça prático-profissional, tá bom? Bom, então vou minimizar aqui a minha tela para que a gente consiga efetivamente dar início às nossas aulas e vocês consigam aí visualizar o slide, tá bom? Bom, pessoal, então, ação de inventário, hoje nós vamos ver aí o cabimento dessa peça, base legal, o prazo, procedimento, foro competente, questões a serem respondidas aí pelo cliente ao advogado durante aquela abordagem inicial, tá? No momento em que eventualmente a parte vai assinar a procuração e o contrato de honorários, e a primeira entrevista vai ocorrer dentro do escritório do advogado, tá? Então, algumas perguntas são indispensáveis para essa ação de inventário. Documentos importantes, vamos tecer aqui os documentos também dessa ação de inventário, recolhimento de impostos, valor da causa, e trago também, gente, um modelo da peça prático profissional, de forma que eu vou passar bem rápido o modelo, e aí quem tiver interesse, pausa a tela, analisa com calma aí os detalhes da peça, tá? Para que o vídeo não fique muito extenso, portanto, irei passar de uma forma bem breve a peça prático profissional ao final da videoaula, tá certo? Bom, dito isto, vamos dar início, portanto, à aula, trazendo aí qual o cabimento dessa peça. Matheus, quando será cabível aí a peça de inventário? Quando é que realmente o advogado vai poder propor essa ação? Gente, inventário é aquela ação indispensável para a transmissão de propriedade daquele ente querido, daquela pessoa que faleceu, para os seus herdeiros, tá? Portanto, aí a gente sabe que no momento em que ocorre um óbito, no momento em que ocorre um falecimento, existe, portanto, a abertura da sucessão. Ah, Matheus, o que é abrir a sucessão? Bom, todo o patrimônio daquela pessoa que faleceu, que a gente chama no direito de dicúcios, tá? Portanto, também aquele autor da herança, chamado também no processo de inventário. Então, quando aquela pessoa, aquele autor da herança, aquele dicúcios, aquela pessoa vem a óbito, abre-se a sucessão do seu patrimônio. Bom, dito isso, gente, no momento em que é aberta a sucessão, que é imediatamente após a morte, no momento que é aberta a sucessão, esse patrimônio, o patrimônio daquela pessoa, efetivamente é transmitido para os herdeiros, contudo, ainda não é formalmente transmitido, tá? Então, aquelas pessoas vão deter, eventualmente, aí, a posse daqueles bens, tá? Quem estiver aí administrando aquele patrimônio vai ter a posse, mas não vai ter aquele registro propriamente dito e não vai ser o dono daquele patrimônio formalmente, tá? Então, aí, embora haja a transmissão com a abertura da sucessão, não existe, portanto, a regulamentação, a regularização daquele imóvel. Ou seja, aquela pessoa
tem a posse daquele patrimônio, mas não tem a propriedade. Não pode dele dispor, por exemplo, não pode vender, não pode aí, eventualmente, cometer praticar alguma transação nesse imóvel, tá? Como se dele fosse. Então, gente, a ação que tem um condão de transmitir a propriedade regularmente para aqueles herdeiros é a ação de inventário, tá? Ação essa que deverá ser usada sempre que houver bens imóveis e bens móveis também daquele falecido, tá bom? Bom, há de se ressaltar que o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 611, estipula um prazo para que a parte aí, para que o herdeiro, o inventariante, ingresse com ação de inventário, tá? Sendo aí em juízo ou de uma forma extraprocessual, extra aí judicial, tá? Bom, qual seria o prazo, Matheus, para essa parte propor ação de inventário? Gente, 2 meses, 2 meses é o prazo que a parte tem para aí efetivamente ingressar com ação de inventário, tá certo? Ah, Matheus, mas essa ação de inventário aí, sendo judicial ou não, e se a parte perder esse prazo, Matheus? E se efetivamente aí passar, passar do tempo estabelecido pelo Código, que são 2 meses, a parte não vai poder mais propor a ação? Não, gente. Ainda que esse prazo aí seja vencido, a parte vai poder propor a ação, mas vai precisar pagar uma multa estabelecida aí pelo fato de não propor ação de inventário no momento oportuno, tá? A gente sabe, inclusive, que muitas pessoas deixam de propor ação no momento adequado porque ainda estão abaladas aí, muitas vezes com a morte do seu ente querido. Então, por exemplo, a esposa que perdeu o marido, tá? Às vezes também os filhos que perderam o pai ou a mãe, efetivamente ainda estão naquele a flor da pele, com aquela emoção ainda tomada, então muitas vezes não querem nem discutir acerca de patrimônio, os filhos muitas vezes não querem adentrar nesse mérito, não querem conversar sobre a transmissão aí daquela propriedade, então acabam aí ultrapassando o período de 2 meses, isso é fato, isso acontece e muito, tá? O que não vai dizer que a parte vai perder o direito de propor essa ação, tá? Então, vai ser, obviamente, aí estipulado uma multa pelo descumprimento desse prazo, multa essa que vai ser paga pela parte e pelos herdeiros, efetivamente, no momento em que for pagar também o imposto de transmissão causa-morte, tá certo? Bom, sabe-se que a multa, gente, varia de estado a estado, mas, via de regra, é estipulado em 1%, 1,5% ou até 2%, a depender do estado, tá? O imposto também, via de regra, é 4%, podendo haver aí uma variação, já que esse imposto é um imposto estadual, tá? Imposto de transmissão causa-mortes é um imposto estadual, então pode haver uma variação, ainda que pequena, de um estado para o outro, tá certo? Bom, Matheus, dito isso, eu gostaria de saber quem tem legitimidade, quem poderá propor a ação de inventário. Bom, gente, terá legitimidade terá legitimidade para propor a ação de inventário aquele rol taxativo ali no artigo 615 e 616 do Código de Processo Civil. Ah, Matheus, qual é esse rol taxativo? Quem poderá propor essa ação? Bom, tem legitimidade concorrente, inclusive qualquer um deles, portanto, gente, poderá propor essa ação. Inciso 1, cônjuge ou companheiro supérstite, ou seja, aquele cônjuge que sobreviveu, que está vivo, tá? Então, se a pessoa era casada, falecendo aí, por exemplo, o marido, a esposa terá a legitimidade para ingressar com o seu inventário. O herdeiro, tá? Herdeiro aí podendo ser, inclusive, gente, não só descendente, mas também ascendente, tá? Então, por exemplo, se a parte faleceu, não deixou filhos, seus pais, portanto, aí
os ascendentes poderão propor aí essa ação de inventário, tá certo? Bom, o legatário também, o testamenteiro também poderá propor essa ação, o cessionário de herdeiro ou de legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Muita gente desconhece aí o inciso 6, tá? Na medida que aquela pessoa pode, inclusive, nem ser parente, não tem nenhum grau de afinidade, inclusive, com aquela parte, e poderá propor essa ação. Ah, Matheus, me dá um exemplo. Gente, suponhamos que eu, Matheus, venda um imóvel, um apartamento ou uma casa para um indivíduo chamado João, tá? Exemplo, então, eu vendo um patrimônio para João, vendo meu apartamento no valor de 300 mil reais, por exemplo, e faço com o João um contrato de compra e venda desse imóvel. A gente efetivamente registra o contrato, a gente faz tudo na forma da legalidade mesmo, tudo de uma forma legal, tudo registrado, tá? Então, resolvo vender esse patrimônio por 300 mil reais. Acerto com o João, contratualmente, que João iria me pagar um sinal de, por exemplo, 30 mil reais e o valor remanescente, 270 mil reais, João iria me pagar em 10 parcelas, por exemplo. 10 parcelas de 27 mil reais. Bom, gente, fato é esse. Fiz um acordo, fiz um contrato com o João, vendi o patrimônio para João, tá? Vendi um imóvel e João me pagou o sinal. A gente tabulou lá nesse contrato que no momento que fosse pago o sinal, eu iria transferir essa propriedade já de imediato, e assim eu fiz. Então, suponhamos que transferi a propriedade para João, João me pagou os 30 mil reais de sinal, e os próximos meses iriam aí vencer mensalmente o valor de 27 mil reais. Bom, suponhamos que João veio a óbito. João faleceu um mês depois, ou menos de um mês depois de a gente assinar esse contrato. Bom, gente, digamos que eu vá até os herdeiros e converse com os herdeiros. Olha, vamos supor que foram os filhos, tá? Os herdeiros são os filhos, e eu converso com os filhos. Olha, seu pai comprou um apartamento, tá? Na minha mão está aqui o documento e não me pagou, só me pagou o sinal que foi aí 30 mil reais, tá? Bom, suponhamos que os herdeiros digam, Matheus, eu vou propor a ação de inventário e, obviamente, você pode se habilitar como credor e tudo mais para receber o seu quinhão lá no momento final do inventário, tá? Bom, já que a gente não tem dinheiro e meu pai tem patrimônio, mas não tem dinheiro, não temos dinheiro para te pagar, efetivamente. Gente, pronto, conversei com os herdeiros ficaram, portanto, de ingressar com a ação de inventário. Suponhamos que passou o tempo, gente, passou um mês, passou 2 meses, passaram-se 6 meses, passaram-se anos aí, 2 anos, por exemplo, e a parte não ingressou aí em juízo, tá? Com esse processo de inventário. Retorno aí a família e digo, olha, vocês não entraram no inventário, estou precisando desse dinheiro e vocês não ingressaram ainda com a ação de inventário. Desde eu, na qualidade de credor de João, posso propor ação de inventário, tá? Assim como estipula o artigo 616, inciso 6. Então, eu, enquanto credor do autor da herança, quem é o autor da herança, gente? O falecido, o de cujos. Eu, enquanto credor, por exemplo, do autor da herança, também poderei propor ação de inventário, tá certo? Então, vamos desmistificar essa ideia de que só os parentes podem propor ação de inventário, tá certo? Inclusive terceiros aí interessados que sejam, por exemplo, credores, no exemplo que eu trouxe aí, eu seria um terceiro, tá? E teria legitimidade para propor essa ação, tá certo? Ou poderá propor também o Ministério Público, se houver interesse de incapaz e o representante desse incapaz aí faltou, ou eventualmente não existe representante desse incapaz, o Ministério Público, então, poderá representá-lo, tá? E propor também ação de inventário. A própria Fazenda Pública, se tiver interesse, também poderá propor um inventário, tá certo, gente? Bom, ademais do administrador judicial também de falência daquele herdeiro, tá? Do legatário ou da toda herança também poderá propor
propor, gente, ação de inventário, tá? Bom, observação importante. Caso todos os herdeiros sejam capazes e concordes, o que são concordes, gente? Aquelas pessoas que não vão se opor, tá? Então, portanto, vai ser um processo consensual, um inventário consensual. Então, se aquelas pessoas ali envolvidas forem maiores, forem concordes, portanto, existirá uma concordância entre as partes, entre os herdeiros. Esse processo de inventário poderá ser feito na forma de arrolamento, tá? Ah, Matheus, o que vem a ser arrolamento? Arrolamento também é um processo de inventário, gente, contudo, ele é no ritmo mais célere, até porque na primeira peça você já apresenta a abertura de inventário, já com as declarações iniciais, inclusive com o formal de partilha, tá? Portanto, aí, gente, arrolamento é uma forma muito mais simples e mais célere de se resolver um processo de inventário judicial, tá? Inclusive, esse inventário poderá ser extrajudicial, se, obviamente, aí, através de escritura pública, se não houver também incapazes, se as partes concordarem entre si, tá? Portanto, forem capazes e concordarem entre si, e esse processo for, portanto, aí, sem litígio nenhum, poderá ser feito através de escritura pública no próprio cartório. Tá certo, gente? Lembro também que existirá a possibilidade, ainda que exista menores, de esse processo de inventário ser na forma de arrolamento, desde que haja uma concordância entre as partes, tá? Não haja litígio algum, e o valor dos bens desse inventário não ultrapasse 1.000 salários mínimos, tá? Portanto, se os bens não ultrapassarem 1.000 salários mínimos e aquelas partes ali vão concordar com aquela partilha, não há nenhum litígio, ainda que haja menores, poderá ser feito na forma de arrolamento, certo, gente? Com a anuência, claro, aí, do Ministério Público, tá? Já que existe interesse de incapaz, ok? Isso é estipulado no próprio CPC, artigo 554 e seguintes, ok? Bom, gente, qual a base legal, então, para propor ação de inventário? Base legal, gente, do processo de inventário estará estipulada aí no próprio Código Civil, artigo 1784 a 2027, bem como no próprio CPC, Código de Processo Civil, artigo 610 a 673, tá? Matheus, qual o prazo para propor o processo de inventário? Como eu falei no início da aula, gente, o prazo de 2 meses, tá? Prazo de 2 meses contados a partir do momento da abertura da sucessão. Quando é que se abre a sucessão, gente? No momento do óbito daquele autor da herança, tá? Então, quando aquela parte aí vem a falecer, quando aquele indivíduo morre, abre-se a sucessão. O que abre a sucessão é aqueles bens, aquele patrimônio daquela parte, ele é transmitido aí para os herdeiros, tá? Mas esses herdeiros ainda não têm a propriedade, porque não houve a regularização dessa transferência, tá bom? Bom, o que acontece de fato é que muitas pessoas mesmo, herdam aí o patrimônio dos seus pais, por exemplo, e demoram a propor ação de inventário. Por que demora, gente? Porque muitas vezes por comodidade, tá? Já que aquela parte já está usufruindo daquele imóvel, por exemplo, era um imóvel, um imóvel que os pais moravam junto com os pais faleceram, os filhos aí continuam morando naquele imóvel, continuam aí efetivamente como se nada tivesse acontecido. Bom, mas no momento que ele precisar, gente, vender esse imóvel, transmitir esse patrimônio, enfim, deverá estar regulamentado. E como é que se regulamenta? Com processo de inventário, tá certo? Uma ação judicial de inventário ou extrajudicial, como a gente já tratou aqui, tá certo? Bom, passado então esse prazo de 2 meses contados da abertura da sucessão, tá? Gente, quando se abre a sucessão, aqueles bens, tá? Aquele patrimônio daquela parte vira um espólio, tá? Então, espólio é todo aquele patrimônio,
do de cujo, tá? Esse espólio vai ficar sob a responsabilidade, portanto, de um daqueles herdeiros, ou aquela parte que efetivamente propor ação de inventário, tá? Pode ser quem esteja com a administração dos bens, pode ser aquela pessoa que esteja com o patrimônio, efetivamente, tomando conta do patrimônio, ou pode ser terceiro, como eu trouxe o exemplo aí, de um credor, tá? Um credor que se viu na necessidade de propor ação, já que ninguém quis propor, tá certo? Bom, como será então, Matheus, o procedimento dessa ação de inventário, tá? Então, proposta de ação dentro do prazo ou não, como será o procedimento desse processo? Gente, procedimento do processo de inventário aí, a gente analisa através dos artigos 610 a 673 do CPC, tá? Bom, e como será, Matheus, de fato aí, essa ação, esse processo de inventário? Bom, basicamente, tratando aí de um processo de inventário comum, né, que não seja aí por exemplo, do arrolamento, existirão, no mínimo, 3 peças processuais que precisarão ser elaboradas pelo advogado, tá? Bom, existe uma peça processual que é a abertura do inventário, tá? Existe uma peça processual chamada primeiras declarações, e existe uma peça processual chamada últimas declarações, tá? Matheus, vamos analisar cada uma? Vamos. Gente, abertura das sucessões, abertura do inventário, desculpe, abertura do inventário, que deverá ocorrer aí no prazo de 2 meses. Trata-se de uma peça simples, onde o advogado, tá? Aquela parte aí, eventualmente, que será o inventariante, informa ao juízo que houve o óbito, houve um falecimento de determinada pessoa, junta, portanto, a certidão de óbito, tá? A certidão de óbito, e, se for o caso, se houver algum testamento, já é o momento de juntar algum testamento que aquele de cujos, aquele autor da herança, aquele falecido, deixou, tá? Então, no momento aí que existe a petição inicial, dando entrada naquele inventário, efetivamente, chama-se aí a abertura de inventário, tá? Então, é uma peça simples, gente. A gente vai ver aqui uma peça bem objetiva, onde você ainda não vai adentrar nas questões bem peculiares daquele inventário, tá? Então, você vai informar o óbito para aquele juízo, dizer que está abrindo aquele inventário, aquele processo, e, efetivamente, se houver algum testamento, junta-se também nesse momento. Bom, uma vez peticionando, então, o advogado, tá? Pela abertura do inventário, o juiz vai determinar que o inventariante, portanto, aquela parte que está requerendo aquela ação, aquela parte que está propondo a ação de inventário, o juiz vai intimá-la em cartório, assinar o termo de compromisso de inventariante, tá? Termo de compromisso de inventariante. Mateus, para que serve esse termo de compromisso de inventariante? Doutores, esse termo de compromisso serve para que aquela parte se torne legalmente um inventariante daquela ação e, portanto, o representante legal daquele espólio, tá? Matheus, mas para que a parte precisa ser um representante legal? Gente, não devemos esquecer que aquela parte eventualmente estará tomando conta do patrimônio, tá? Então estará sobre a sua responsabilidade o patrimônio daquele falecido, devendo, portanto, aquela parte administrá-los da melhor forma possível, trazer as informações ao juízo, bem como aos demais herdeiros, de todas as informações relativas àquele patrimônio, tá? Então, todas as informações necessárias, importantes, aí o inventariante ele tem a obrigação de trazer não só os autos, mas para também os demais herdeiros, tá? Bom, a parte inventariante, gente, o inventariante, com esse termo de compromisso aí de inventariante, pode representar o espólio, inclusive praticando algum ato necessário durante aí a efetiva e custódia desses bens, tá? Então, suponhamos que o indivíduo, quem o inventariante, está cuidando de um apartamento
que está tendo, por exemplo, uma reunião de condôminos desse apartamento. Bom, essa parte, gente, poderá participar dessa reunião e, por exemplo, apresentar esse documento de termo de compromisso de inventariante, que vai comprovar que ele é representante legal daquele espólio e que vai fazer com que ele tenha direito, portanto, a praticar algum ato referente àquela unidade, tá? Então, por exemplo, precisa se parcelar um débito de condomínio, que aquela unidade está inadimplente há alguns meses, então essa parte, com esse documento, vai poder propor efetivamente um parcelamento, tá? Por exemplo, uma conta bancária que aquela parte precise ir ao banco e regularizar essa conta, por exemplo, ou encerrar essa conta, ou diminuir aquele pacote de tarifas bancárias, porque está gerando aí uma despesa mensal desnecessária naquela conta, tá? Então, efetivamente, uma manutenção de conta desnecessária, aquela parte na qualidade de inventariante, com o devido documento, poderá ir ao banco, por exemplo, e resolver alguma situação daquela conta propriamente dita, tá? Então, outra possibilidade aí é a parte com esse documento representar, portanto, o espólio em alguma repartição. Gente, o termo de compromisso de inventariante serve, portanto, para aquela parte comprovar em qualquer repartição ou havendo aí a necessidade de que é representante legal daquele espólio, tá? Que é, inclusive, o inventariante daquele processo de inventário que está tramitando, ok? Bom, dito isso, o juiz, portanto, uma vez recebendo ali aquele processo, aquela petição inicial, ele vai poder determinar ou que o autor emende a inicial, se houve algum equívoco, tá? Ou então recebê-la, portanto, nomeando aquela parte como inventariante, ok? E aí aquela parte vai efetivamente assinar os termos e a partir desse momento, observem, a partir do momento da abertura do termo de inventário, da assinatura do termo pelo inventariante, começa a correr o prazo, gente, de 20 dias para que o advogado daquela parte apresente as primeiras declarações. Olha a peculiaridade dessa ação de inventário, tá? Bom, a parte assinando esse termo de compromisso de inventariante tem, a partir de então, o prazo de 20 dias para apresentar as primeiras declarações, tá? Matheus, o que vem a ser primeiras declarações? Gente, as primeiras declarações nada mais são do que a apresentação através de uma peça processual, através de uma petição, em que o advogado informa para aquele magistrado quem faleceu, portanto, quem é o autor da herança, embora já tenha o feito na petição lá inicial de abertura do inventário, mas nas primeiras declarações também, quem é o autor da herança, quem são os herdeiros desse autor, tá? Então, quem são os herdeiros de cujos, quem são os herdeiros do falecido, qual o patrimônio desse falecido, então, no momento que ele faleceu, quais foram os bens, quais são os bens do espólio, portanto, desse processo, tá? Também, quais são os créditos que aquele de cujos tinha no momento do seu falecimento, quais são os débitos também que aquele indivíduo tinha no momento em que faleceu. Gente, importantíssima peça de primeiras declarações, porque é o momento que você vai trazer ao processo de inventário informações relevantes, importantíssimas para o deslize dessa causa, tá? Inclusive nas primeiras declarações, no momento em que você informa qual o patrimônio daquele falecido, que obviamente já se trata de um espólio, você precisa apresentar o valor atual daquele patrimônio, tá? Então, portanto, se a parte tinha, por exemplo, 3 apartamentos, um em cada bairro, um em cada cidade, é o momento de você apresentar o valor atual, inclusive, desse apartamento. Muito cuidado, muito cuidado. Muitos colegas advogados, no intuito de baratear o pagamento de custos pelos seus clientes, omitem ou efetivamente suprimem algum valor de um determinado imóvel, tá? Então, portanto, o imóvel que vale, por exemplo, R$1 milhão, o advogado, nas primeiras declarações, pode apresentar um valor muito inferior
Por quê, gente? Para que o valor do imposto fique mais baixo para beneficiar o seu cliente, tá? Bom, ressalto que isso não deve ser feito, tá? O valor atribuído ao imóvel deve ser, gente, o valor real, tá? O valor atual daquele imóvel, até porque o juiz poderá não concordar com aquele valor apresentado nas declarações iniciais e determinar, por exemplo, um avaliador judicial, tá? Assim como a Fazenda também, a Fazenda Estadual poderá discordar daquele valor que a parte apresenta e pedir, solicitar também uma avaliação judicial. Isso vai atrasar sobremaneira o seu processo de inventário, tá? Então não recomendo que procedam dessa forma, omitindo ou suprimindo o valor de determinado imóvel, tá? O valor do imóvel deve ser o valor real, bem como o valor dos bens móveis também, veículos e etc, tá? Bom, então, gente, a parte vai ter 20 dias para apresentar esse documento, desculpem, que será o documento aí constando as primeiras declarações do processo de inventário, tá? Bom, obviamente, se a parte já tiver conhecimento de algum credor, tá? Deve apresentar também nas primeiras declarações, certo, gente? Então, no momento que você, enquanto advogado, você, enquanto estudante do direito, estiver confeccionando essa peça prática profissional, lembre-se, apresentar todo o patrimônio que aquela pessoa aí efetivamente tinha no momento do óbito, tá? Apresentar todos os herdeiros que você tem conhecimento em relação àquela pessoa, todos os herdeiros, ninguém pode ficar de fora. Apresentar todos os credores que aquela pessoa tinha, portanto, se aquela pessoa tinha alguma dívida no momento que morreu com determinada pessoa. No exemplo que eu trouxe, eu não vendi apartamento para João, e João não me entregou o dinheiro, me entregou apenas o sinal. Bom, os herdeiros, tomando conhecimento disso, já poderia aí me inserir nesse processo de inventário já nessas primeiras declarações, tá? Ressaltando a informação de que se não for feito assim pelo inventariante, o terceiro interessado poderá peticionar nos autos, requerendo, por exemplo, uma habilitação, tá? Nesse processo aí, ou como terceiro interessado, ou, por exemplo, pode ser um herdeiro que ficou fora dessas declarações iniciais, então o herdeiro também poderá propor ação pedindo para se habilitar como herdeiro, tá? Então, observe, o momento da declaração inicial, gente, é um momento muito importante, e se essa peça for bem elaborada, isso vai acelerar o seu processo aí de inventário, até porque não vai haver a necessidade de impugnações e etc., de algum terceiro interessado ou de algum herdeiro que ficou fora, portanto, desse processo, tá bom? Então, primeiras declarações, peça importantíssima nesse processo de inventário, tá? Então, nesse momento aí, não deixe ninguém de fora, apresente todas as partes, ainda que seu cliente tenha, doutor, não precisa mencionar fulano, até porque ele foi filho de outro casamento, ele nem tem ideia do patrimônio que meu pai tinha, etc, etc, e nunca teve contato com a gente, não quer nem saber da gente. Gente, isso não é motivo para se tirar uma pessoa de uma herança legítima, tá certo? Então, ainda que as partes não se entendam, ainda que seja um filho aí fruto de outro casamento, a igualdade entre os irmãos prevalece, tá? Não deve haver nenhuma distinção. Então, muito importante que ninguém fique de fora, até porque esse processo pode atrasar muito com a entrada aí superveniente de uma pessoa que deveria constar já nas primeiras declarações, tá certo? Então, primeiras declarações, peça importantíssima, não omita nada nessa peça, não distorça os fatos e não inventem valores aleatórios no intuito de beneficiar o seu cliente ou prejudicar qualquer das partes, tá? Bom, gente, então os herdeiros, bem como qualquer outro interessado, serão citados para apresentar aí a concordância ou não das primeiras declarações, tá? Daí eu falo a importância de não existir mentiras nas primeiras declarações. Por quê, Matheus? Porque essas mentiras poderão ser impugnadas
pela parte no momento em que a parte foi intimada para tanto, certo? Então, se o processo, as primeiras declarações estiver aí sem erros, tá? A probabilidade de impugnação vai ser menor e o processo vai prosseguir, tá certo, gente? Bom, há de se ressaltar que também no mesmo prazo de 15 dias, a Fazenda Pública também poderá se manifestar, inclusive aí discordando de algum valor de patrimônio, tá? Eu já vi processo, por exemplo, em que o valor do patrimônio era estipulado aí o valor médio de 500 mil reais e nas declarações iniciais o advogado informou que o valor daquele patrimônio era 100 mil reais porque tinha um carnê lá de IPTU e nesse carnê tinha um valor venal, tá? Bom, obviamente a Fazenda impugnou, dizendo que estava tendo aí um prejuízo ao erário público, uma vez que o imposto a ser recolhido seria muito menor do que se fosse calculado o valor exato do bem. Então, a Fazenda pediu para que fosse feita uma avaliação judicial e isso atrasou o processo mais de um ano, tá, gente? Mais de um ano, de uma forma aí que a parte poderia já informar o valor daquele imóvel atual, até porque corretores poderiam auxiliar, próprio site de busca através de venda de imóvel naquele mesmo padrão, naquela mesma localidade, enfim, ia trazer uma média de valor daquele imóvel, tá? Então, suprimir valores não recomendo, até porque pode atrapalhar mais do que ajudar o seu cliente, tá certo? Bom, a avaliação, gente, a avaliação judicial, tá? Poderá ser requerida aí pelas partes, tá? Pelo juiz, se o juiz entender também que aquele patrimônio aí não está de acordo com a realidade, tá? Ou pela própria fazenda, tá certo? Pela própria fazenda, que é a maior interessada, inclusive, já que os impostos serão recolhidos de acordo com o valor do patrimônio, tá certo? Bom, feita aí, então, alguma avaliação judicial, se for o caso, o juiz, gente, vai dar vista desse laudo, tá? Apresentado aí por esse perito, pode ser um contador, por exemplo, um corretor de imóveis, por exemplo, tá? Então, o juízo vai conceder prazo para as partes se manifestarem sobre aquele laudo ali, porventura apresentado, tá? Bom, se todas as partes aí forem capazes, não procederá à avaliação se a fazenda também concordar com aqueles valores, tá? Então, suponhamos que a parte atribuiu o valor aos imóveis, a fazenda pública concorda, tá? E não há interesse de nenhum incapaz ali naquele processo, então, desnecessária desnecessária avaliação judicial, tá certo? Já que há uma concordância entre as partes ali, todos são maiores, capazes, e a própria fazenda concorda com aquele valor do patrimônio. Tá? Nesse caso aí, não precisará de avaliador judicial, salvo se o juízo ainda assim entender que houve uma supressão de algum valor, de algum patrimônio, de algum bem, e aí peça a avaliação judicial, tá certo? Bom, feito isso, gente, feito isso, vai ser oportunizado às partes, então, a prestar as suas últimas declarações, tá? Momento em que também é calculado o imposto, tá? Imposto de transmissão causa-morte, tá? Que é 4% aqui no estado da Bahia, mas pode haver uma variação de estado para estado, tá? Já que é um imposto estadual. A multa, via de regra, é 1%, tá? Que vai ser calculado também de acordo com o valor dos imóveis, de acordo com o valor do patrimônio, tá? E dos imóveis também, do patrimônio de forma geral. Então, o imposto 4% e aquela multa ali, por aquela parte ter perdido o prazo, por exemplo, de 2 meses de ingressar com a ação, 1%. Então, 5% do valor do bem mais as custas processuais. Ah, Matheus, parece pouco. Gente, se for um processo de 1 milhão de reais, tá? De 1 milhão de reais, 10% de 1 milhão seria 100 mil. E 5%, 50 mil reais. Não podemos deixar de esquecer, muitas vezes a parte que está com espólio, tá? Ou seja, o herdeiro, às vezes não tem condições, efetivamente. Então, por exemplo,
o indivíduo que era sustentado pelo pai, tá? O pai, quem tinha patrimônio, de acordo com toda a sua vida aí, que foi efetivamente adquirindo patrimônio, mas o filho, coitado, estudante, não tem patrimônio nenhum, não tem emprego, inclusive, muitas vezes, desempregado, mas ele é sustentado pelo pai e o pai vem a falecer. Gente, muitas vezes é aí que o processo de inventário para, porque aquela parte não tem efetivamente de onde tirar o valor do imposto. A R$ 50.000, para quem era sustentado pelo pai, não tinha esse dinheiro, vai fazer o quê? De onde tirar? Por isso, gente, que há possibilidade, inclusive, de o advogado, no curso da ação de inventário, fazer um pedido, tá? Um requerimento para que seja expedido um alvará judicial ou para que se retire algum valor, porventura que esteja aí em alguma conta bancária, ou para que se proceda à venda de um dos imóveis daquele inventário para custear as despesas do próprio inventário. Despesas que variam em relação a honorários advocatícios, tá? Imposto de transmissão, aí causa morte, no caso, e também custas processuais. Então, o advogado pode, por exemplo, no processo de inventário, chegou a fase de pagar aí o imposto e ninguém tem dinheiro. O inventariante chega para os demais herdeiros e fala: olha, gente, temos aqui um imposto calculado de R$ 50.000 para pagar. Você tem? Aí o herdeiro fala: eu não. Pergunta para outro herdeiro: você tem? Eu não. Nessa hora, gente, ninguém aparece com dinheiro, viu? Ninguém aparece para ajudar. Então, o inventariante, coitado, sai ligando para todos, tentando fazer aí uma espécie de vaquinha para conseguir pagar um imposto. E, inclusive, deixa bem claro, gente, esse imposto não vai ser do meu bolso, tem que ser de todos, né? Faz parte do espólio. Essa dívida é do espólio. Então, vamos prestar conta nos autos. No momento da partilha, todo mundo que contribuiu vai ter o seu dinheiro de volta, tá? Se o inventário for positivo. Então, muitas vezes ninguém tem dinheiro nessas horas. E aí o processo fica parado por muito e muito tempo, tá? Lembrando a informação importante. Se houver um alvará judicial para que, por exemplo, se proceda à venda de um dos imóveis daquele espólio, ou que seja autorizada a retirada de um valor, de algum dinheiro, porventura aí, que exista na conta bancária, tá? Através de um alvará judicial no curso da ação de inventário, aquele inventariante, gente, que prestou compromisso, ele deve efetivamente sempre deixar todos bem informados do que está fazendo com aquele dinheiro que porventura aí retirou do banco ou que vendeu determinado patrimônio. Então ele deve prestar contas não só nos autos, não só no processo de inventário, para o juízo, bem como prestar conta para os herdeiros no momento que for questionado. Então algum herdeiro pode ligar: inventariante, a gente teve que vender aí um apartamento de R$ 300.000 que o advogado alegou que era para pagar as despesas iniciais, tá? Do inventário. E aí, você fez o que com esse dinheiro? Presta conta pra gente, porque os irmãos estão todos querendo saber o que aconteceu, tá? Porque você, por exemplo, não tinha carro, agora já tem carro, você só anda luxando, e aí me apresenta aí o que você fez com esse dinheiro. Gente, direito de todos os herdeiros. E a obrigação do inventariante prestar contas não só ao juízo, mas a todos os herdeiros. Tá certo? Ficou claro? Então, o inventariante não pode se ofender se algum herdeiro o questionar. Perguntar: olha aí, a gente não está sabendo o que está sendo feito com o dinheiro. Passa uma planilha. Ele deve, então, passar, por exemplo, uma planilha para todos os herdeiros, dizendo que, olha, estou pagando aí, por exemplo, conta de condomínio, do apartamento tal, que o espólio, gente, gera uma despesa mensal, tá? Então, por exemplo, carro que precisa de manutenção, senão o carro se deteriora, tá? Um imóvel que precisa pagar imposto, tá? Imóvel aí em condomínio que precisa ser pago aí, condomínio mensal. Então, gente, o espólio, ele por si só gera despesas. Então, quem estiver na administração desse espólio, quem for o inventariante, ele vai ter que saber lidar com essas questões, de, inclusive,
informar as pessoas o que ele vem pagando, tá? É um direito de todos terem acesso a essas informações e é uma obrigação do inventariante prestá-las, tá certo? Bom, vamos focar aqui então, que eu já acabei me perdendo. Bom, então, últimas declarações, gente. Últimas declarações é aquela que, de fato, a parte diz se concorda ou não com as primeiras declarações, tá? E com as impugnações que eventualmente foram feitas, e é calculado o valor do imposto, tá? Portanto, é emitido uma guia, tá? Pela Fazenda, e aí a parte, nesse momento, deve pagar para que prossiga o inventário, tá? Se a parte não tiver dinheiro e houver a possibilidade da venda de algum desses bens para custear aí o próprio inventário, há de se pedir ao magistrado um alvará judicial para a venda de determinado bem, tá? Ou para a retirada de algum valor que porventura exista, ok? Bom, então aceita o laudo de avaliação, resolvidas as impugnações suscitadas, o juiz vai determinar se lavrado o termo de últimas declarações, tá? Últimas declarações é essa, onde o inventariante poderá emendar, editar ou até complementar alguma coisa que esqueceu das primeiras declarações, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, o, o indivíduo presta lá nas primeiras declarações, o inventariante informa que determinado apartamento, determinado imóvel, no condomínio X, tem um valor condominial de 20 mil reais, porque a parte estava sem pagar aí, o falecido estava sem pagar aquele condomínio há 2 anos. Gente, suponhamos que aquele indivíduo havia pago antes de falecer, alguns dias antes de falecer, pagou, e a parte que prestou aquelas primeiras declarações não sabia disso. Então, suponhamos que teve ao condomínio, na qualidade já de inventariante, tá? Foi até o condomínio, a reunião de assembleia, e o síndico falou: não, seu João quitou o débito com a gente, ele não deve mais nada. Então, ele quitou antes de falecer, inclusive, ele esteve aqui no nosso escritório e pagou todo o débito em atraso. Gente, observe que a primeira declaração foi informado que havia esse débito de 20 mil reais, por exemplo, de condomínio desse imóvel. A parte do inventariante, não por má fé, mas por desconhecimento, informou isso nas primeiras declarações. Nessas últimas declarações, portanto, poderá, então, complementar ou retificar alguma informação da primeira declaração que foi equivocadamente passada, tá certo? Então, as últimas declarações servem também para isso, para aí fazer um apanhado geral do que está correto ou não naquele processo de inventário, tá? Que também é uma petição simples, gente. Se não houver nada a acrescentar, inclusive, isso é uma petição só corroborando, inclusive, aquela petição lá, as primeiras declarações, onde tinha, inclusive, o esboço de partilha e tudo mais, tá? Então, pode ser uma peça para só ratificar tudo que já foi informado, tá bom? Bom, lavradas as últimas declarações, o juiz abrirá prazo para que o interessado se manifeste, tá? No prazo comum também de 15 dias. Não havendo impugnação alguma, ou então resolvida aquela impugnação que, porventura, existiu, proceder-se o cálculo para o pagamento do tributo, tá? E as partes serão ouvidas daquele cálculo para o pagamento, ok? Bom, gente, observem, uma vez estipulado o valor, tá? Aquela parte, o inventariante, antes de qualquer coisa, deverá pagar as dívidas daquele inventário, tá? Então, portanto, aí, lembra o exemplo que eu trouxe? Que eu, na qualidade de credor, poderia ingressar com ação, ou então até me habilitar naquele processo. Bom, esse é o momento, então, de eu receber aquele pagamento na qualidade de credor, porque aquele espólio tinha essa dívida comigo, tá? Então, antes da partilha, antes de se dividir aí o patrimônio, antes que fosse dividido aí para os herdeiros, paga-se as dívidas daquele espólio, tá? Então, é o momento de pagar as dívidas. Os credores, portanto, poderão requerer ao juízo que o seu quinhão fosse separado. Então, eu, por exemplo, no exemplo que eu trouxe na qualidade de credor, posso peticionar no juiz de excelência.
chegou na fase do momento desse inventário, dessa ação, em que é preciso resguardar meu direito de credor, tá? Então, como eu vendi aquele imóvel Y, eu tenho direito a esse imóvel. Então, esse quinhão, tá? Realmente aí deve ser reservado para mim, já que eu sou credor, conforme, por exemplo, documento anexo de contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório. Tá certo, gente? Então, é o momento de se pagar as dívidas daquele espólio, pagando as dívidas e pagando seus impostos devidos, bem como as custas processuais, tá? Claro, né, gente? O poder público toma logo conta da parte que é dele, tá? Então, antes de passar o pagamento para os herdeiros, porque pode ser que o poder público não veja mais esse dinheiro, tá? Então, por isso que deve-se pagar os impostos, todas as despesas daquele espólio, tá? E aí, por consequência, aí, depois disso, que deverá ser procedida aí a herança, tá certo? Bom, então, havendo, gente, havendo pagamento de todas as dívidas, todas as despesas, vai se proceder à partilha, tá? A partilha é procedida através de uma sentença no processo de inventário, que é a sentença de partilha. É quando efetivamente o juiz apresenta aí, uma vez aquele formulário de partilha apresentado, é quando o juiz concorda com aquela partilha e diz qual quinhão será de cada herdeiro, tá bom? Então, o momento da sentença é que é apresentada a partilha efetiva para as partes, ok? Então, paga os credores habilitados ou separados bens bastantes para o pagamento, o juiz considerará prazo comum de 15 dias para que os interessados formulem pedido de quinhão, tá? Bom, decorrido, geralmente é aquela petição já de formal da partilha, que já foi apresentada nas declarações iniciais. Então, geralmente, as partes apresentam de novo o formal de partilha, ou seja, excelência, o que cabe a cada um, tá? Já foram pagos aí os impostos, já foram pagas as despesas, as dívidas do espólio, então restou para cada um esse quinhão, tá? Então, as partes apresentam, geralmente vão ser aí uma peça muito parecida com aquele formal de partilha já apresentado no inventário, tá certo? Bom, então, decorrido o referido prazo, o juiz proferirá decisão deliberando sobre a partilha. Então, é aquela sentença de partilha, tá? Sentença do inventário. Resolvendo os pedidos da parte e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro. Gente, esse é o momento em que o herdeiro tem a sentença de partilha, tá? Tem aquela sentença, e aí pega aquele formal de partilha e vai ao cartório pedir efetivamente que aquele patrimônio seja transferido para ele, já que agora ele já tem um documento, tá? Judicial determinando que ele é o proprietário daquele patrimônio, tá certo? Então, quando a parte chega aí com aquele documento, a sentença de partilha, vai até o cartório, tá? De registro de imóveis, por exemplo, e fala, olha, esse imóvel aqui é meu, conforme a sentença de partilha, eu gostaria de transferir para o meu nome, tá? Ou aquela parte vai ao Detran e aí aquele veículo que ficou no quinhão dessa pessoa, a parte chega, olha, esse carro agora é meu, tá? Estava em nome de, por exemplo, meu pai, e eu quero que seja transferido para mim. Eu tenho aqui uma decisão judicial confirmando que na partilha esse imóvel, esse patrimônio ficou sobre a minha responsabilidade, tá certo, gente? Bom, elaborados os bolsos de partilha, as partes serão intimadas a se manifestar, não havendo impugnações resolvidas que houverem a partilha final, será lançada nos autos, tá? Que é essa que eu acabei de falar para vocês. Pagamento do imposto e da sentença de partilha, quitado o imposto de transmissão de causa-morte, juntado aos atos de certidão ou informação de negativa de dívida, tanto da Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha, expedindo-se o competente formal, tá? Que aí é que a parte vai ter aquele documento que vai poder fazer a transmissão daquela propriedade, tá certo, gente? Bom, qual foro competente, Matheus, para propor ação de inventário? Gente, o foro competente vai ser o foro do último domicílio do falecido, tá? O último domicílio do falecido vai ser o foro competente para a proporção de inventário.
Ah, Matheus, mas se eu não souber qual foi o último, por exemplo, ele tinha um imóvel em Salvador, um imóvel no Rio de Janeiro, um imóvel em São Paulo, nessas três cidades. E aí ele ficava nas três cidades. Não sei efetivamente qual era o último domicílio dele, já que ele transitava aí, trabalhava viajando e ficava nas três cidades. Não sei de fato o último domicílio dele. Gente, não sabendo, portanto, aí, não tendo como precisar qual foi o último domicílio, não sendo o último domicílio certo, será o domicílio da situação dos bens imóveis, tá? Então pode ser, nesse caso, proposta de inventário na comarca de Salvador, na comarca de São Paulo ou na comarca do Rio de Janeiro, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, tá certo? Ah, Matheus, mas e se não existirem aí bens imóveis? Se não existirem bens imóveis, só tem bens móveis. Por exemplo, a parte tinha 10 carros. Gente, então não havendo bens imóveis, será o foro de qualquer desses bens, tá? Onde aquele bem é registrado, por exemplo, o carro é registrado em um departamento de trânsito. Então, qual Detran aquele carro é registrado? Ah, Detran da Bahia. Então, foro competente, com marca ali da Bahia. Detran de São Paulo, foro competente, São Paulo, tá certo? Então, vai ser o foro da situação daquele bem móvel onde ele está sendo registrado, tá certo? Questões interessantes aí a serem respondidos pelo cliente, gente. Quando foi o óbito, claro, para se ver aí onde o foro competente. Qual era o domicílio de cujo, qual era o domicílio do falecido. Quem e quantos são os herdeiros, já que você não pode deixar de constar ninguém ali nas declarações iniciais. Qual a qualificação e endereço dos herdeiros, claro, porque eles precisam ser intimados, precisam ser citados aí prestarem as informações nesse processo, então impugnarem aí qualquer informação apresentada, tá? Quais são os bens deixados pelo de cujos? Claro, não pode deixar de informar nenhum bem, tá? Não pode omitir nenhum bem, certo? Quem está na posse dos bens? Claro, porque pode ter uma legitimidade para a população, quem esteja aí na administração dos bens, tá? Qual a situação de cada bem, se há débito, se não há débito, se há alguma despesa aí, se há alguma necessidade de reparo, qual o valor venal, qual o valor atual, etc. Qual o valor de cada bem, tá? Já que você precisa, o valor atual, viu, gente? O valor atual. Qual a proposta de partilha dos bens? Claro, porque se já houver uma proposta de partilha, o advogado pode aí tentar, da melhor forma possível, dar celeridade àquele inventário, tá certo? Qual a razão, quando houver a discórdia, por que não pode ter nenhuma concordância aqui em relação a essa partilha? O que está acontecendo? Existe um imóvel melhor? Existe um imóvel pior? Qual é o impasse, tá? Documentos necessários para a ação de inventário, gente. Documentos pessoais do inventariante, dos herdeiros e dos seus cônjuges, tá? Não vamos esquecer aí os cônjuges dos herdeiros, tá? Documentos pessoais do falecido, claro, inclusive a certidão de óbito, que é um documento indispensável, já que a gente vai partir do pressuposto que o patrimônio de alguém que faleceu, que está sendo transferido. Então, quem faleceu, cadê o documento provando que ele faleceu, tá certo? Comprovante de cancelamento do CPF do falecido, obter junto à Receita Federal. Às vezes, gente, inclusive hoje já está tudo informatizado, então quando aquela pessoa tem a certidão de óbito, a gente tem o chamado cancelamento do CPF, tá? O próprio cartório que registrou ali aquele óbito já informa a Receita Federal do cancelamento do CPF, tá? Então, CPF cancelado. Documentos dos bens, claro, todo documento que você tiver aí, inclusive aquele contrato de compra e venda que não foi registrado, é bom você apresentar nos autos, tá? Status de contas, sendo aí extrato positivo ou negativo, tá, gente? Para provar se há crédito ou se há débito. Ah, Matheus, mas não tenho como ter o extrato da conta, mas eu sei que ele tinha aí efetivamente dinheiro naquela conta. Então, pode-se pedir, gente, um ofício, que o juiz despeça um ofício para aquele banco, tá? Para que aí informe se existe algum saldo. Certidão negativa de débitos, tanto do município, como do Estado, como da Fazenda também, ou da União também, tá? Documento de dívidas, se houver aí contrato de financiamento, etc. E documentos que comprovam créditos também no falecido, tá? Bom, recolhimento do imposto, gente.
deve ser aí realizado a cada estado, tá? Pode haver, então, uma variação de estado para estado. Por fim, o valor da causa, obviamente, o valor da causa vai ser a soma do patrimônio daquele falecido, tá? Então, se tiver aí bens móveis, imóveis, soma-se tudo, que vai ser o valor atribuído à causa, tá certo? Bom, caso a parte não seja beneficiada da gratuidade da justiça, gente, antes de ajuização deverá pagar e recolher as custas processuais, tá certo? Aqui eu trago, para finalizar a aula, nossa aula já tem 1 hora já, desculpa, mas processo de inventário realmente é um processo grande, extenso, tá? Então, inevitavelmente, a aula precisou se exceder, tá? Peço desculpa aí de antemão já aos meus alunos, principalmente, que estão acostumados aí com aulas de 30 a 35 minutos, tá? Mas ação de inventário, gente, realmente requer muitas peculiaridades, inclusive são 3 peças dentro de um processo só, então a gente precisa, então, de um tempo maior, tá? Bom, então, primeira peça aqui, gente, vou passar rápido, havendo necessidade, você congela a sua imagem, tá? Congela o vídeo. Primeira peça, então, a abertura de inventário, tá? Abertura de inventário. Depois, as primeiras declarações, que é essa peça aqui, ó, informando tudo que existe de patrimônio, todos os herdeiros, dívidas, créditos e débitos daquele aqui, primeira declarações, falecidos, herdeiros, os bens, tá vendo? Das dívidas e obrigações, do plano de partilha e dos pedidos, tá? Bom, e por fim, vai ter uma peça que é bem simples, que são as últimas declarações, conforme eu já informei no decorrer dessa aula, tá? Me despeço, portanto, agora, já temos mais de 1 hora de aula, peço desculpa mais uma vez pela extensão desse vídeo, mas eu sei que vai ser muito enriquecedor, sobretudo para aqueles que vão atuar na área de direito de família e ação de inventário, embora seja uma ação trabalhosa, é uma das melhores ações para o advogado, tá? Então, como de fato aí o processo vai ter o advogado pode ter uma rentabilidade muito alta para o seu escritório em um processo só, tá? Então, processo de inventário, gente, é aquele processo que muitos advogados não gostam de atuar. Por quê? Porque efetivamente demora, é processo demorado. Ah, Matheus, mas eu já vi processo ser resolvido em 2 meses. Pode acontecer de um processo de inventário ser resolvido, inclusive em cartório, tá? Sem necessidade de ajuizar, de uma forma que todos sejam lá concordes, todos maiores, e aí o processo seja rápido, tá? Mas, na maioria das vezes, não é o que ocorre, sempre há aí uma briga, um litígio em relação àquele patrimônio e efetivamente o processo pode perdurar aí alguns anos, tá? Mas são processos bons, processos às vezes muito rentáveis e, sobretudo, para quem quer advogar na área do direito de família, tá certo, gente? Então, ação boa, recomendo, estude essa peça processual, estude aí os detalhes, ação de inventário requer muito cuidado, tá? Requer muita atenção do advogado para que as peças sejam bem elaboradas e espero ter contribuído de alguma forma para a elaboração dessa peça processual. Havendo necessidade, dúvida, crítica ou sugestão, podem mandar um e-mail para mim, mateusvideo@hotmail.com, e me procura também nas redes sociais, Matheus Videro. É o meu Instagram e meu Facebook. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Agradeço a atenção e a paciência por estarem comigo aqui até agora, 1 hora e 3 minutos já de aula. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.